A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa comunidade abençoada de filhos e filhas de Deus. Eu queria trazer neste momento uma palavra abençoada para as nossas vidas, que se encontra no livro de João, no capítulo 16, do versículo 12 e 13, que diz assim: Tem ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria trazer, meus irmãos, uma reflexão que fala sobre, em cima desse tema da palavra de Deus, que fala sobre Deus ainda revela a sua palavra hoje em dia. Então o tema é esse, que diz assim: dos dias de Adão e Eva até o tempo dos apóstolos, Deus revelava seu plano passo a passo. À medida que Deus revelava cada parte, ele confirmava a mensagem com sinais e milagres. Em Jeremias 31, próximo ao fim da revelação dada no Velho Testamento, Deus prometeu fazer uma aliança com seu povo, assim predizendo que ele mandaria a mensagem do Novo Testamento. Esta nova aliança começou a ser anunciada por Jesus. Ele disse que não deu toda a mensagem por ele mesmo, mas que o Espírito Santo revelaria o restante do Evangelho através dos apóstolos. João 16, 12 e 13. Esta mensagem foi, de fato, cumprida e o Evangelho foi completamente revelado e confirmado no primeiro século. Hebreus 2, 3, 4. Mas e agora? O Novo Testamento já foi dado completo para nós? Deus está ainda revelando o seu plano? Devemos esperar por uma revelação mais ampla no futuro? A Bíblia nega todas estas afirmações. De acordo com o ensinamento das Escrituras, o Novo Testamento é a última revelação de Deus para o homem e não há mais revelações. A revelação está completa. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria os apóstolos a toda a verdade. João 16, 13. Os apóstolos disseram que eles não deixariam de anunciar nada. Atos 20, 27. E que Deus tinha dado todas as coisas que pertencem à vida e ao serviço espiritual. 2 Pedro 1, 3. Os primeiros cristãos conheciam todas as coisas. 1 João 2, 20 e 27. Paulo, em Colossenses 2, argumentou vigorosamente que havia perfeição em Cristo no primeiro século. Ele ensinou que Cristo contém todos os tesouros da sabedoria e conhecimento, toda a plenitude da divindade, a verdadeira circuncisão, etc. Se a perfeição já estava disponível em Cristo no primeiro século, como pode ainda existir mais alguma mensagem para Deus nos revelar? As Escrituras que foram reveladas no primeiro século foram suficientes para completar a alegria do cristão, mantê-lo longe do pecado, dar a ele o conhecimento da possessão da vida eterna, dar a ele a sabedoria para a salvação, ensiná-lo, repreendê-lo, corrigi-lo e instruí-lo na justiça. 1 João 1,4, 2,1, 5,13, 1 Timóteo 3,15 e 2 Timóteo 3,16. Através das Escrituras reveladas no primeiro século, o homem de Deus podia ser adequado e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. O que mais poderia nos prover outra revelação hoje em dia? A nova aliança é final. Em Hebreus 7, 11 a 14, mostra que há uma inseparável ligação entre a aliança e o sacerdócio. Em Hebreus 7, 15 ao 28, mostra que o sacerdócio de Jesus é infindável, indestrutível, permanente e final. Portanto, a aliança tem que ser permanente, imutável e final. Em Hebreus 13, 20, refere-se especificamente à eterna aliança. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício feito uma vez para sempre. Hebreus 9, 26. E a fé foi dada uma vez para sempre aos santos. Judas 3. Se houvesse uma contínua revelação da fé, teria que haver uma contínua oferta de Jesus também. Mas, na verdade, Jesus foi oferecido uma só vez e o Evangelho foi revelado uma só vez também. Não existirá mais sacrifício, não haverá mais mensagem de Deus. Esta não era a situação no passado. Antes que Cristo viesse, Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras,
mas então ele deu sua última revelação através do seu Filho, Hebreus 1, 1 e 2. Pela própria natureza de Jesus, deve ficar claro que não poderia haver acréscimos nem modificações à perfeita mensagem que ele revelou através de seus apóstolos no primeiro século. Aceitar qualquer acréscimo, seja o mais recente pronunciamento de alguém que alega ser profeta, é negar a perfeição de Cristo e a mensagem que ele entregou. A profecia terminou. As profecias e revelações da vontade de Deus não foram planejadas para durarem para sempre. Em 1 Coríntios 13, 8 e 13, Paulo fala sobre 3 épocas neste texto. Primeiro, ao tempo em que a profecia era em parte, quando Deus estava revelando sua palavra pedaço por pedaço, ou parte por parte. Versículo 9. Segundo, viria um tempo que as profecias cessariam. Entretanto, a fé e a esperança continuariam. Versículo 10 e 13. Então, finalmente, quando Cristo retornar, a fé e a esperança também cessarão. Romanos 8, 24, 25, 2 Coríntios 5, 7. E somente o amor irá permanecer. O tempo no qual não haveria mais profecias é agora, a época na qual temos o perfeito Novo Testamento. Deus nunca pretendeu que a revelação continuasse através dos séculos, mas sim que até que a mensagem do Evangelho pelos apóstolos fosse dada por completo. Os cristãos devem segurar firme o Evangelho já revelado. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. 2 Pedro 2,3. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 17. Estas passagens são muito importantes, elas indicam que o servo de Deus deve olhar para atrás e ver a mensagem revelada pelos apóstolos e guardá-la, e não ficar à espera de mensagens vindouras. As Escrituras nos encorajam para permanecermos na revelação original, e não procurar desenvolvê-la como outra revelação do Senhor. A pregação de outras coisas é condenada. Sempre existiu e existe um considerável perigo de pessoas serem enganadas por impostores. Há uma constante necessidade de testar o professor, comparando sua mensagem com a palavra já revelada e confirmada. Atos 17, 11, 1 João 4, 1. Deus adverte a respeito de confiar em pessoas que afirmam ter recebido um sonho. Jeremias 23, 25 e 32. E também de acreditar em pessoas que pregam a mensagem errada, mesmo quando elas predizem um acontecimento e este se torna realidade. Deuteronômio 13, 1, 5. Qualquer outra pregação, seja por Paulo ou até mesmo por um anjo do céu, está condenada. Galatas 1, 6, 9, 1 Timóteo 1, 3, 4. Hoje em dia não há mais revelação. Devemos nos opor a qualquer mensagem que revela algo a mais ou alguma coisa diferente do que Deus falou no Novo Testamento. Assim, todas as religiões baseadas em alguma outra revelação são automaticamente rejeitadas. O verdadeiro seguidor do Senhor se lembrará e guardará o que ele tem aprendido do Evangelho. Cuidado com as mensagens posteriores, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos os irmãos, que estão inscritos no canal. Nós já estamos com 38 irmãos inscritos no canal, graças a Deus, Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, faz um comentário no nosso canal, que a coisa é boa, cogitando das coisas de Deus, Esse canal é um canal que visa, uma linha de pensamento na graça de Deus, na verdade do Evangelho, São reflexões para que nós possamos refletir, de acordo com o dia a dia, que nós ouvimos muitas coisas sobre a Bíblia, e muitas coisas umas diferentes das outras, então a gente procura ter um parâmetro de acordo com o Evangelho, para que nós possamos seguir, colocar esse Evangelho em prática, para que nós não venhamos a viver enganados. E eu queria pedir também, que a Pai do Céu nos abençoe, nos guarde neste dia, com todas as bênçãos da eternidade de Deus. Amém? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Amém.